qual é o maior dilema de um gestor de pessoas, ou de um líder, ou de um gerente, né? É o tempo, né? Como mesmo no curso falou, o tempo é escasso, né? E ele precisa ser bem otimizado. Então, mesmo que você não seja líder de pessoas, a gestão do tempo é crítico. E por que eu uso a gestão do tempo crítico para líder de pessoas? Porque você tem suas demandas estratégicas ou táticas, dependendo do seu nível, mas você tem que ter um tempo para desenvolver a pessoa, né? E às vezes você fica tão rotineiramente embargado em outras coisas que você esquece do principal core, que é a gestão de pessoas. Então, quando você fala em administração de tempo, parece ser óbvio no sentido de ninguém tem tempo. Não, tem. E o curso mostra que em 24 horas dá para a gente fazer muita coisa, né? Muita coisa positiva, inclusive. E é muito interessante isso que você coloca, porque a gente vê muito na prática de que o tempo ele acaba sendo o bode expiatório, o responsável por justificar muitas vezes algumas fragilidades das pessoas. Eu uso o termo muleta. A gente se acomoda dizendo que não tem tempo e vive assim a vida toda sem ter tempo. Né? O tempo pode ser uma desculpa para não fazer muitas vezes o que não gostaria de fazer, mas também o tempo pode ser uma desculpa para que a pessoa ela se proteja em ter que admitir algumas fragilidades pessoais. Às vezes a pessoa não é organizada o suficiente, às vezes a pessoa não consegue priorizar, tem a vontade, mas não consegue priorizar na prática a realização de muita atividade que ela julga que é importante para ela, e aí coloca o tempo como, digamos, pano de fundo para dizer que não foi possível realizar, né? Na empresa que eu trabalho, a nossa estrutura hierárquica, eu sou o gerente de vendas, mas acima de mim tem uma gerente sênior, que é regional, ela cuida de várias regiões geográficas do Brasil, e a gente sempre tem feedbacks, né? Tem os formais e tem os informais de conversas one-on-one que a gente faz, e não tem poucos meses que ela falou comigo que eu demorei para entregar um determinado trabalho, e ela disse, olha, o que está acontecendo? E eu falei, não, mas eu estava sem tempo, e aquilo meio que, nossa, como é que um gestor, um gerente tem que entregar e não está organizando o seu tempo? Então, acho que a primeira coisa que a gente faz, e que eu fiz com ela, e que cabe a vocês fazerem também, é reconhecer que a gente precisa de metodologias, que a gente precisa de expertise de pessoas, e eu não estou falando aqui só do Thiago, mas estou falando da TGI e de qualquer outro sistema, para orientar a gente como que a gente se organiza. Eu vou dar um exemplo rápido, como é que eu falo para o meu time. Vamos imaginar que a gente entre de 8 às 12 e tenha o luxo de 2 horas de almoço e sai às 14 e às 18, ok? Então esse é o período de trabalho. Você tem 5 semanas, então você tem 10 janelas para organizar a sua agenda. Ele, quando me ligou esses dias, perguntou, pode? Eu disse, peraí, deixa eu olhar no meu Outlook. Ele até achou, nossa, né? Mas você tem que fazer isso, né? Se nessas 10 janelas que você se organizou, você não incluiu lá levar o filho para o dentista, fazer atividade física ou comprar um remédio de urgência, ela vai se... Então, a metodologia que você vai criar para você organizar a sua semana, você decide, mas o importante é a gente ter essas expertises das metodologias de saber que dá, é só administrar, como o próprio nome diz, o tempo. Né? Você fala metodologia, ferramenta e hábito e prática. Né? Esse exemplo a gente acho que o pior é isso, é fazer, né? Executar. Porque muitas vezes a pessoa tem a lembrança ou a preocupação de que precisa fazer determinada atividade, mas a correria do dia a dia faz ela esquecer. Quando vê, a gente é enganado pela própria cabeça da gente, por qualquer que seja a razão. Né? O dia a dia na empresa, o estresse com o trânsito, né? Alguma situação que tirou você da rota, e aí se você não tiver alguma referência que lhe volte a sua rota, é muito possível que você acabe sendo traído pela sua cabeça. Então, quando você tem aí o seu Outlook, ou qualquer que seja uma ferramenta, uma agenda digital, um papel, uma agenda caderno, física, uma agenda física, ou mesmo um caderno, enfim, qualquer dispositivo que ajude você a fazer você se lembrar do que precisa ser feito, é muito possível que você, pelo menos, você se lembre do que precisa ser feito. Agora, obviamente, o dia a dia ele vai
tendo uma programação inicial quando o dia começa, mas muitas coisas vão acontecendo, imprevistos, situações que precisam ser incorporadas, que não estavam programadas, situações que são liberadas porque foi desmarcado, e aí você abre um espaço na sua agenda, e aí quando você começa a perceber a dinâmica do dia a dia, de modo a que você comece a incluir as demandas que você entende que são importantes para que você possa colocar nesse seu dia a dia, então você começa a viver de uma forma mais organizada e dando conta das questões que você precisa realmente dar conta. É isso. E eu acho que a pegada, assim, digamos assim, vou usar uma expressão aqui, o pulo de gato que eu acho que você teve, foi administração de tempo e qualidade de vida. Eu acho que complementar isso, a gente vê muito curso aí, gestão de tempo, administração de tempo, otimização de tempo, não sei o quê, mas ninguém chamou atenção de qualidade de vida, né? E essa foi uma das coisas que assim, eu anotei aqui, né, quando a gente conversou ainda agora, que foram 2 gatilhos para mim começar a fazer algumas mudanças nisso. Primeiro, estou com uma pessoa em casa que fez uma cirurgia e ela tem que estar disponível 1h30 para fazer fisioterapia todo dia. Ela não tinha esse tempo antes. Ela não tinha esse tempo. Tá fazendo. Por que ela não usou esse tempo antes para uma atividade física? Para bater um papo com as amigas no shopping, né? Para ir para a igreja? Não sei. Né? Usar esse tempo aí como qualidade de vida, né? Porque a saúde ela pode ser social, mental, né? Física, né? E o segundo gatilho, eu acho que eu posso falar aqui, né? Que é o fato de que eu descobri que dá para fazer exercício durante o dia. Eu achava que não dava, né? Eu achava que... E quando você começa a pegar essas metodologias e organizar mesmo a sua agenda, você vê que tem um espaço, seja ele qual for. Tem gente que prefere na hora do almoço, tem gente que prefere no começo da manhã, né? Eu prefiro no começo da manhã, mas assim, se a gente pudesse dar um depoimento aqui, né? É muito recente, né? Eu fiz agora há pouco o curso, faz parte do DG aqui da TGI, né? É um dos módulos, né? Foram 2 horas e alguma coisa, né? Que a gente 4 horas. 4 horas, passa rápido, viu? A sensação do tempo. Olha o tempo, tá vendo? Passando, né? É verdade, né? E, nossa, gente, assim, a gente para, assim, e olha e diz assim, puxa vida, é verdade, a gente consegue organizar o tempo, né? Então... Questão de parabéns aí, e eu espero daqui a, sei lá, 6 meses, 8 meses, já voltar com outra... São 4 horas de conversa, é uma conversa, eu digo, quando é uma conversa presencial, onde a gente tem um bate-papo muito informal num espaço desse, a sensação do tempo, eu sempre digo que passa muito, a sensação é de que o tempo passa muito rápido. Isso. Exatamente pelo fato de que a gente, primeiro, é um tema gostoso de conversar. Segundo, é um tema que está diretamente relacionado com a nossa dor do dia a dia. As dificuldades, todo mundo hoje, né? Então, quando a gente pauta uma discussão que a gente se interessa em conversar, essa é a sensação do tempo que vai passar rapidinho, né? E o tempo ele é sincronizado, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. Ele nem passa mais rápido, nem diminui o fato de a gente estar fazendo alguma coisa que a gente goste ou não. Até porque essa é uma sensação do tempo de 2 horas, mas que na prática foram 4 horas. Que a gente, porque você deve ter sentido prazer e satisfação em ter participado desse momento. Mas se, por exemplo, você tivesse numa determinada situação em que você não estivesse gostando de uma atividade, ou mesmo, sei lá, qualquer situação, essa sensação do tempo passar vagarosamente ia ser muito maior. É isso aí. E esse negócio do tempo é importante. Mas quando eu estava falando com a minha equipe, né, como eu falei que a gente tem 10 janelas, aquele tempo que eu tinha ontem para fazer um relatório ou visitar um cliente, mas que eu não fui porque surgiu uma urgência que também poderia estar planejada, etc., ele não volta. Aquele tempo de ontem, eu não consigo fazer de novo, né? A farinha de trigo, a manteiga que eu quero fazer um bolo que eu não fiz ontem, eu faço ela hoje, ou faço amanhã, o bolo, porque é físico. Mas o tempo, e eu acho que é por isso que eu acho que é muito crítico esse tipo de conversa, esse tipo de curso, porque
ele deixa o trabalho mais leve, ele deixa a nossa vida... Por isso que eu acho sensacional a pegada que você teve de administração de tempo e qualidade de vida, é porque não é que a gente tem que entregar tudo das demandas naquele tempo, não é sobre isso que a gente está falando. É também sobre a gente... Tudo bem, você não quer fazer educação física, você não quer ir para o médico, você não quer ir pra... Ok, mas a semana vai ficar mais leve de trabalho, né? A qualidade do trabalho vai ser melhor quando você gerencia melhor esse seu tempo com as demandas. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem uma demanda em casa. Mesmo quem mora só, tem um gato, tem um cachorro que tem que dar um carinho para ele também, né? Então, assim, essa gestão do nosso tempo, do dia a dia, independente de você, o que você tem de demanda pessoal, quando você administra ele, sai muito melhor. É uma coisa importante até da gente refletir, porque a gente não se dá conta. A vida passa rapidinho. Rapaz, eu tava outro dia desse me lembrando, hoje eu tô com 43 anos. Eu me lembro quando meu pai tinha essa idade e eu era criança. E agora eu estou na idade do meu pai, nessa época quando eu era criança. E agora eu tenho um filho da idade que eu tinha nessa época. E agora meu pai tá, graças a Deus, com muita saúde, mas já tá para os seus acima de 70 anos, já é idoso. É sobre isso. Então, rapaz, isso passa muito rápido. E aí quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala de cuidar do tempo, para que a gente possa se envolver em momentos que nos dê prazer, ela é importante porque a gente vai viver esse tempo, essa vida que passa tão rápido, mais feliz ou buscando a maior felicidade possível. Ele vai ter força para brincar com Letícia, né? Com as Luísa, netas. né? Exatamente. Com as netas. Letícia e Luísa.